Oi, o meu nome é Juliana Fagundes e hoje eu vou contar para vocês, através de desenhos, um resuminho da minha vida. Eu nasci em Taubaté, São Paulo, no ano de 1984. Quando criança, eu morei em muitas casas em bairros diferentes. Nessa época, nós éramos muito pobres, então sempre que havia reajuste de aluguel, nós éramos obrigados a nos mudar novamente. O lado bom disso era sempre conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Na verdade, nessa época, meu pai era aposentado e contava até que com um bom salário. Mas os dois tinham um vício muito forte em cigarro e faziam péssima administração do dinheiro. Eu era apaixonada pelo meu avô que morava com a gente. E ele sempre me levava um docinho que ele dizia ser um docinho de passarinho. Aí depois, quando ele estava mais velho, ele ficou assim bem acabado, bem magrelo, parecia o Sr. Burns dos Simpsons. A minha primeira melhor amiga de infância era também minha vizinha, minha amiga de escola, e a gente estava sempre junto, uma na casa da outra, aos fins de semana. O nome dela era Delaine. Aqui ao lado vou deixar o nome dos familiares dela, porque nunca mais na vida eu consegui encontrá-la. Eu até cheguei a pesquisar no Facebook, mas ninguém conhecia. Se caso você localizá-la um dia. A minha segunda melhor amiga, aos 7 anos de idade, também se chamava Juliana. Com a família dela, nós íamos muito para a roça nos fins de semana. Lá a gente ajudava a fazer manteiga e queijo, dormia em cama de bloco com esteira, ouvia muitas histórias de terror, cortava cana, colhia bucho de banho do pé, comia comida de fogão de lenha, doce de leite da vozica, colhia diferentes tipos de laranja no pomar e ainda fazia passeios de carro de boi. Ah, era uma delícia! Sempre estudei em escola municipal, do primeiro ao último ano, e eu tinha notas muito boas. Uma vez na quarta série, recebi um certificado de melhor aluna e fui aplaudida pela escola toda. No mesmo ano, também fui vaiada pela escola toda quando já fui vestida com uma roupa de anos 60 para a apresentação de dança que aconteceria no período da tarde. Eu tenho um irmão 3 anos mais novo. E a gente brincava muito de videogame, Playmobil, super-heróis. E a gente também costumava vigiar carro na praça para ganhar um troquinho e jogar no fliperama. Às vezes nosso primo também ia junto. E eu também costumava inventar algumas brincadeiras pra gente. Enquanto as colegas de escola jogavam boliche no shopping, eu estava brincando na rua com os moleques de elefante colorido, alerta, pega-pega, pique-esconde, boi duro alturinha. Era super divertido, a gente brincava muito na rua. Nessa época também tinha uma coleção linda de papéis de carta. Em casa vivia situações difíceis, como violência doméstica e abandono material e afetivo. Chegávamos a passar a última semana do mês sem ter comida. Cheguei a comer maisena com açúcar, que era a única coisa disponível. Dos 8 aos 13 anos, meu irmão e eu sempre encontramos uma turminha muito gostosa nos lugares que a gente ia morar. Crianças que brincavam com a gente na rua, um ia na casa do outro, jogava videogame. Era muito divertido. Dos 8 aos 14 anos, eu era meio gordinha e bastante tímida por isso, e ficava um pouco excluída na escola. Eu tinha pouquíssimas amigas, mas as que eu tinha valiam muito a pena. Nas férias nós trocávamos cartas. Tudo mudou quando eu completei 15 anos. Eu peguei uma forte gripe e fiquei de cama por 7 dias, nos quais eu eliminei 8 quilos. Nesse período eu já estava namorando, meu primeiro namorado, e comecei a fazer curso de marcenaria no Senai. Posso dizer que o Senai foi um divisor de águas na minha vida. Nunca tinha conhecido tanta gente nem feito tantos novos amigos. A minha melhor amiga, até hoje, foi a Joyce, que eu conheci no Senai. Nossa turma foi a última de período integral, a gente era praticamente uma família. Por conta disso, precisei começar a fazer o colégio no horário noturno. Eu estava ficando mais extrovertida, até mais confiante, e comecei a sair, ir a shows com as minhas amigas na época, que eram a Sara e a Camila.
Cheguei até a participar de uma banda de rock, a gente ensaiava junto todo fim de semana. E mesmo com as inseguranças de adolescente, eu me sentia tão livre e feliz. Durante o segundo e terceiro colegial, as minhas melhores amigas eram a Fê e a Lê. Até hoje ainda conversamos pelo WhatsApp e é muito interessante como a gente se conheceu. Na saída da escola, elas com mais 4 garotas queriam bater em mim. Bom, eu não apanhei e ficamos amigas. Aos 17 anos, eu comecei a entregar currículos, para procurar um emprego, dentre elas em uma loja de calçados. Como sempre, eu pedia para falar com o gerente da loja, e aí ele me disse assim: tudo bem, deixa seu currículo, se precisar a gente liga. E aí eu logo respondi: quando é assim não liga nada, né? E no dia seguinte eles me ligaram. Ele disse que gostou da minha ousadia, e quando eu fiz a minha primeira venda de uma azaleia para uma senhorinha, eu chorei de emoção. Conquistei o segundo lugar de vendas no final do ano, mas o comércio era muito estressante para mim. Eu fiquei 1 ano e pedi conta. Eu estava muito triste e, influenciado pelas leituras do Paulo Coelho, eu decidi que precisava encontrar o meu caminho. Certo dia, toca o telefone na minha casa e era uma tia minha desaparecida há mais de 30 anos. Ficamos todos muito felizes com o reencontro e ela me convidou para morar um tempo com ela em São Paulo. Já em São Paulo, comecei a entregar currículos, mas como a minha experiência era em comércio, eu só conseguia encontrar vagas em comércio. Sendo assim, eu comecei a trabalhar na oficina de carros do meu tio. Eu fiquei por lá cerca de 4 meses, mas preferi voltar e tentar uma oportunidade por aqui mesmo. Nessa época, o meu sonho era saber passar a maquininha de cartão. Andando por aí procurando emprego, eu avistei uma faixa e logo entrei para falar com o gerente. Ele informou que os testes tinham acabado exatamente naquele dia e eu quase implorei para ele me deixar fazer um teste. Para minha sorte, ele deixou que eu fizesse o teste. Era um tipo de uma provinha e tinha um emaranhado onde eu precisava encontrar um rato e eu não conseguia encontrar de jeito nenhum. Então eu decidi desenhar o meu próprio rato. No dia seguinte me ligaram para a vaga dizendo que eu era muito criativa. Eu fiquei trabalhando cerca de 2 anos nessa loja de material de construção. Lá eu tive a oportunidade de adquirir um aprendizado enorme. Eu passava por todos os setores por vontade própria e pude conhecer todos os processos dentro da empresa. Eu não concordava com o fato da empresa abrir aos domingos, então fui fazer uma pesquisa com um concorrente de por que ele não abria para apresentar ao dono da loja. Nessa época, eu também comecei a fazer a faculdade de letras à noite. Então, eu ia de bicicleta de manhã para o trabalho, depois eu voltava para casa para almoçar, voltava para o trabalho, ia para a faculdade e voltava para casa, o que me garantiu belas pernas. Mas nessa época, sair às 23 horas da faculdade e ir de bicicleta para casa me deixava com muito medo. E todo o salário que eu ganhava era a mensalidade da faculdade. Após o primeiro ano, tranquei. Também ajudava minha mãe a construir nossa casa. Eu comprava portas, janelas, cimento, piso. Por sorte, nessa época, eu tinha 2 grandes amigas, a Ju e a Dani. A gente conseguia ir de graça para balada no fim de semana e ter um pouco de lazer. As superpoderosas. Com 2 anos de empresa, eu já não tinha muito mais o que aprender lá dentro. Eu já não tinha mais desafios. E frequentemente eu fazia concursos públicos para ser polícia. Em uma dessas idas de ônibus para São José, eu conheci uma pessoa que garantiu a minha primeira indicação. Fui para a entrevista com 99,9% de chance e fui contratada. Foi aí que eu comecei a trabalhar em uma empresa de transporte dentro da Brahma. Foi o melhor lugar da vida. Tinha um bom salário, benefícios, muitas amigas, novas festas. Eu me sentia livre e feliz. 2 anos passaram e os desafios acabaram. Há alguns anos eu trabalhava e me sustentava com meu próprio dinheiro. Pedi que minha mãe me deixasse morar nos 2 cômodos independentes que tinham na frente da casa. Quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Eu lavava minhas roupas na mão e tinha apenas 2 pratos e 2 copos. Nessa época também, alguns namorados e um ex-noivo depois, eu conheci o meu atual marido. A gente namorou por 7 meses e decidiu morar junto. Essa união já tem 13 anos, muitas experiências e viagens e um filho de 8 anos, o Dante. Bom, voltando na Brahma, já estava insatisfeita com o meu trabalho e a falta de novos desafios. Foi então que eu recebi um convite para trabalhar numa concessionária de carros na área de RH, que já era minha área atuante. E como eu gostava muito, eu decidi começar a faculdade de recursos humanos na época.
Eu entrei na empresa cobrindo férias de telemarketing. Ai, um terror, me desculpem quem trabalha na área. Mas eu fiquei realmente de cabelo em pé. Depois disso, eu fui cobrir férias no atendimento de oficina. E nesse meio tempo, houve uma troca de gerência e eu já estava ficando bastante satisfeita por não estar atuando com RH e ainda passei por uma situação de assédio. Nesse momento, eu fui embora para casa chorando e pedi conta por telefone. Então eu fui trabalhar como manicure num salão onde aprendi a tirar cutículas, até ser chamada para um estágio na área de RH em uma fábrica de vidros. Terminado o estágio de 6 meses, iniciei outro estágio em uma emissora de rádio, do qual saí em 2 meses para uma corretora de seguros na área administrativa. Lá acontecia muito assédio moral e pedi conta novamente. Cerca de 4 meses depois, me ligaram de um escritório contábil. Bom, agora já ligavam no meu celular. Para trabalhar na área de RH. Eu adorei trabalhar lá, eu aprendi muita coisa. Consegui até negociar 1 mês de meio período sem prejuízo do salário para terminar meu TCC. Enviei currículo para uma multinacional e fui chamada. Embora não fosse na minha área, os salários e benefícios compensavam. Eu entrei para trabalhar na linha de testadora de notebook. Mas como eu era ágil e tinha um conhecimento administrativo, rapidamente me levaram para auxiliar no setor de reparo. Lá eu fiquei por 2 anos, fiz algumas amizades e foi muito gostoso também de trabalhar. Quando meu filho nasceu, eu estava refletindo sobre a minha vida e eu não estava me sentindo feliz nem realizada no meu trabalho. 2 anos depois, eu tive literalmente uma crise dos 30, se agravando como síndrome do pânico. Fiquei afastada da fábrica e fiz tratamento. Na época, comecei a descobrir uma grande paixão, a fotografia. Em 2012, comecei meu primeiro curso de fotografias no SESC com o professor Lucas Baumgratz. Era muito mais um conhecimento das obras de outros fotógrafos do que um curso técnico. Eu fiquei encantada com aquele mundo. Depois procurei um curso técnico para fazer na Escola Vanguardista de Arte, com o professor Carlos Solhack. Então, desde 2013, eu comecei a viver da minha grande paixão, que é a fotografia. Fiz vários outros cursos e especializações na área da fotografia de família. Ao longo do tempo, eu vou aprimorando meu olhar e definindo meu estilo. É um processo sem fim, de conhecimento infinito. É o que me faz sorrir e meus olhos brilharem. A fotografia me dá a liberdade de criação. Eu sempre busquei ser feliz, e a vida é muito curta pra gente perder tempo com o que a gente não ama, você não acha?